Vamos iniciar agora a última unidade do curso desse quarto módulo, que é a unidade que trata de inflação e correção monetária. O conceito geral de inflação é sem a preocupação da exatidão econômica, né? Vamos entender inflação como um aumento generalizado de preços de produtos e serviços que incidem de forma diferente em cada setor da economia e que causam uma redistribuição de renda quase sempre perversa. Eu digo perversa porque geralmente ela ocorre em desfavor das classes mais pobres. Que tipos de problemas que a inflação pode causar? Em primeiro lugar, o planejamento financeiro fica extremamente dificultado porque os valores futuros vão ser inflacionados por alguma medida que não é conhecida. Em segundo lugar, os registros contábeis se tornam ilusórios porque os valores não representam o mesmo poder de compra. Em terceiro lugar, há um imposto inflacionário. O governo passa a tributar lucros fictícios. Hoje em dia, nas aplicações financeiras que nós fazemos nos bancos, o imposto de renda é arbitrado sobre a renda nominal, não se desconta a inflação. Então, o lucro é tributado. A arrecadação tributária diminui. Por quê? Porque o imposto não é pago no ato da geração do mesmo, ele é pago algum tempo depois. Se houver inflação, o governo tem uma perda de arrecadação. Dificulta as operações do mercado financeiro porque sofistica demais os cálculos, as contas, a complexidade do processo. E, finalmente, um aspecto social, né? As classes mais pobres são sempre muito penalizadas porque elas não têm acesso aos mecanismos financeiros mais sofisticados do mercado financeiro, que acaba por defender as classes mais ricas. Para medir a inflação, nós recorremos a um indicador chamado de índice de preços. O índice de preços é um número índice que mede a alteração nos preços de bens e serviços num determinado período. Número índice é uma entidade estatística, nós vamos ver um pouco mais à frente o significado exato disso aí. A referência para o cálculo do índice de preços é uma cesta básica de consumo de bens ou serviços, que representa uma determinada necessidade. Vocês poderiam até consultar o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, a FIPE, para verificar os índices e as cestas que eles utilizam para fazer o levantamento de preços. Vejamos como que se faz conceitualmente essa questão, essa medida dos índices de preços. Imagine uma determinada cesta básica composta por diversos bens e que o valor da compra dessa cesta seja mostrado abaixo nas duas datas. Em 30 de 10 de 2007, aquela cesta custava R$ 150. Em 30 de 11 de 2007, custava R$ 165. Vejam bem, o poder de compra desses dois valores é exatamente o mesmo. Eles compram a mesma cesta básica. A expressão monetária é diferente. Isso é que é a inflação. Eu precisava de R$ 150 em outubro para comprar a cesta básica. Agora preciso de 165 para comprar o mesmo produto. O nosso problema é como medir isso aí. Nós utilizamos o índice de preços para medir a inflação. E qual é o conceito desse número índice? É igual a 100 vezes o custo da cesta num determinado mês, que nós chamamos de J, dividido pelo custo da cesta num determinado mês, chamado I. E esse número índice é o número índice de preços do mês J em relação ao mês I. Aplicando no nosso exemplo, o índice de preços ou de inflação de novembro para outubro seria 100 vezes 165 dividido por 150, 110, significando que houve um aumento de 10% nos preços de outubro para novembro.
A cesta de consumo, utilizada para levantar os índices de preços, elas são definidas segundo as necessidades das diversas áreas de interesse na medida desses preços. E, na verdade, nós temos uma série de cestas que originam diversos índices de preços. IPC e IPCA, por exemplo, em pesquisas domiciliares, procuram avaliar o custo de uma cesta de consumo para renda até 3 salários mínimos e renda até 10 salários mínimos. Há cestas de construção civil e de outras áreas também. Para interpretar esses índices de preços, nós estamos recorrendo aqui a um exemplo. O mês base, que nós chamamos de 0, depois 3 meses na sequência. Na primeira linha, o custo total da cesta básica nesses meses. No mês 0, 55,08, no mês 3, 72,46. O índice de preços foi adotado o base 100 no mês 0. É a referência para o cálculo dos demais índices de preços. O índice de preço do mês 1, que resultou em 105,77, é 100 vezes o custo da cesta básica no mês 1, que é 58,26, dividido pelo custo da cesta básica no mês 0, que é 55,08, originando o valor 105,77. Por diferença, a inflação do mês 1 em relação ao mês 0 é 5,77%. No mês 2, o preço da cesta básica é 62,48, o índice de preços 100 vezes 62,48 sobre 55,08, que é o custo da cesta no mês 0. Resulta em 113,43. Significado: a cesta básica aumentou 13,43% no mês 2 em relação ao mês 0. Analogamente, no mês 3, nós temos ali o índice de 131,55, significando que os preços do mês 3 estão 31,55% acima dos preços do mês 0, do mês base, onde o índice é 100. Essa tabelinha mostra a interpretação. O índice de preço do mês 3 em relação ao mês 0 é o índice de preço em 3 menos o índice de preço em 0, 31,55. Analogamente, para o índice de preço de 3, do mês 3 em relação ao mês 2, é obtido por divisão simples. De juros compostos. Eu sugeriria que vocês fossem ao livro-texto para entrar um pouco mais profundamente nessa questão. E aqui um exemplo, para nós avaliarmos melhor isso. Um empréstimo de R$5.000 tomado em 30/00 do ano X, para vencimento em 30/3 do ano X. Qual é o valor corrigido, sendo esses os índices de preços desses períodos? 100 no mês 0, 131,55 no mês 3. Então é uma simples regra de 3. R$5.000 está correspondendo ao índice 100, o índice 131 vai corresponder a um X. Feita essa operação, chegamos a 6.577,50. Significando isto, o poder de compra de R$5.000 correspondente a IP00 no mês 00 é igual ao poder de compra de 6.577,50, que corresponde ao IP30 em 30/3. Compra a mesma coisa. Muito bem. Quando um determinado índice de preços é aceito como indicador geral para a correção de valores monetários, ele serve de base para o cálculo do índice de correção monetária, que é calculado desta maneira. O índice de inflação para um período I sobre J, a base é J, é definido como I. O índice é INF, I para J, é índice de preços em I dividido por índice de preços em J, sendo o I o mês atual e o J o mês de referência. Esse índice, como definido, ele é maior do que 1.
E a taxa de inflação é a diferença entre o índice de inflação e a unidade, expresso na forma unitária ou vezes 100 para expressar na forma percentual. Taxas de juro aparente e real. O modo mais usual de trabalhar juros e correção monetária é proceder à correção de juros do principal. Se a inflação for dada por I com índice INF e a taxa de juros real para a moeda constante sem inflação for dada por I índice R, a taxa de juros aparente que engloba as duas é dada por essa expressão aí. 1 mais I aparente igual 1 mais I real vezes 1 mais I inflação. E claro, a gente deve ressaltar que esta não é a única maneira de trabalhar a correção monetária de valores. Há outras formas de fazer estes cálculos e é interessante que vocês vejam a leitura complementar indicada no livro-texto, porque há alguns mecanismos de financiamento no mercado que usam formas diferentes dessa, onde só se corrige o principal e o juro não é corrigido, partindo do princípio de que o juro só é devido no final do período, então não há por que corrigir. Mas essas diferenças só fazem algum sentido quando nós estamos num regime de inflação muito alta ou de taxa de juros muito elevada. Quando as taxas são mais civilizadas, as diferenças entre os diversos sistemas são muito reduzidas. Este apanhado que nós fizemos sobre correção monetária é evidentemente uma introdução e um apoio à compreensão do mecanismo. A sugestão é que vocês vão ao livro-texto, façam as leituras complementares e, inclusive, procurem na bibliografia recomendada e em outros livros um aprofundamento dessa questão, porque, apesar da inflação estar contida no Brasil em níveis bastante razoáveis, ela ainda existe e a sua compreensão é importante para todos aqueles que, de alguma maneira, vão trabalhar com essas questões financeiras. Muito bem, aqui nós chegamos ao final do nosso curso. Esperamos que você tenha tido sucesso no seu trabalho, na sua dedicação, no seu esforço, e que o conteúdo tenha sido apreendido a contento. E temos a certeza de que ele lhe será muito útil na sua vida profissional.